Deus na nossa vida, como compreender a vontade de Deus. Lógico, pela palavra, começando pela obediência à palavra, mas nós podemos aprender algumas coisas também através da vida de pessoas comuns como eu e você, que viveram a vontade de Deus, que tiveram atitudes de fé e viveram a vontade de Deus na sua geração. E a primeira coisa, queridos, nós vamos compreender qual é a vontade soberana de Deus, qual é o centro do coração de Deus, né? A vontade universal de Deus. E a vontade de Deus é o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vontade de Deus é a vida eterna. Diga, a vontade de Deus para minha vida é a eternidade. Amém? Essa é a vontade de Deus, a vida eterna. Quando nós olhamos, né, para a história de Deus com os homens, então nós sabemos que, não precisa abrir, mas lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele dá para o homem tudo o que ele precisa, toda a provisão, todos os recursos, toda a autoridade, todo o governo. E a palavra do Senhor diz ali que Deus viu o que ele criou e era muito bom. Deus se alegrou com a sua criação. E aquele foi o sexto dia, e no sétimo dia descansou Deus. E nós sabemos que isso é um tempo cronológico, né? No relógio de Deus, aí o sétimo dia está por chegar. Então, queridos, eu quero te perguntar, naquele projeto maravilhoso de Deus, de ter filhos e filhas, porque Ele fala para Adão, multiplicai-vos e enchei a terra, povoai a terra. E aí, queridos, nós sabemos que, a princípio, aquele projeto de Deus não deu certo, amém? O homem pecou, foi expulso, a morte entrou, e fazem mais de 6.000 anos. Estávamos conversando sobre isso ontem, lá na reunião de supervisão com as meninas, né? Nós estamos aí com um projeto até o final do ano, supervisores vai nos ajudar de tirar um tempo com as mulheres, eu com as mulheres e o pastor com os homens. E ontem, conversando com as meninas, nós falávamos desse amor tão grande de Deus por nós, um amor que há mais de 6.000 anos, Deus vem trabalhando, projetando, sendo insistente, para que dê certo o projeto original de Gênesis, amém? Faz mais de 6.000 anos, e hoje nós estamos inseridos dentro desse projeto de Deus. Mas o dia que o Senhor Jesus vier buscar a igreja, finalmente vai dar tudo certo, amém? Finalmente vai dar tudo certo. Mas Deus não desistiu da família, não desistiu de nós, não desistiu dos seus filhos. E às vezes nós desistimos tão fácil das coisas. Abrimos mão. Porque não deu certo, porque está difícil, porque está incômodo, porque é desagradável. Mas nós conhecemos um Deus que não mediu esforços, desde Gênesis até os dias de hoje, para que nós pudéssemos viver uma eternidade com Ele. Amém? Para que finalmente a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, pudesse acontecer na vida dos homens. E a vontade dele é povoar o céu com filhos e filhas. Amém, queridos? Então nós precisamos ter essa revelação e o propósito, compreender o propósito original de Deus, que é a eternidade. E sabe, quando nós falamos de andar com Deus, porque nesse tempo que nós temos aqui na terra, é um tempo para preparar o nosso coração para a eternidade. Amém, irmãos? É um tempo de nós, não é que nós seremos salvos. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já somos salvos. Não é que nós iremos viver com Deus, nós já vivemos com Deus. Amém? Mas nessa vida aqui na terra, nessa vida natural, o Espírito Santo está trabalhando como o oleiro trabalha o vaso. Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida para nos tornar parecidos com Cristo. Porque quem vai morar nos céus, irmãos, são os irmãos do Senhor Jesus, semelhantes a Ele. Amém?
E essa obra está acontecendo aqui na nossa vida hoje. E quando nós andamos com Deus, nós precisamos compreender os atributos do caráter de Deus. O que o Senhor espera, o que o Senhor quer gerar em mim. O que o Espírito Santo está trabalhando para gerar na minha vida? Gerar na minha vida o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? É bondade, é santidade. O caráter de Deus é obediência. Do Senhor Jesus foi obediente até a morte. O caráter de Deus fala de misericórdia, de compaixão, de perdão. O caráter de Deus fala de humildade. Tantos atributos da natureza de Deus que o Espírito Santo está trabalhando. Fala de fidelidade, de aliança, de comunhão, de amor. É isso que o Espírito Santo está trabalhando para gerar na minha vida: perseverança, resiliência, resistência, maturidade espiritual, autoridade, fé. Amém, igreja? São essas coisas que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E aí é lógico que Ele usa as coisas desse mundo, dessa terra, para forjar em nós. Às vezes, nós queremos ir lá, né? Como diz o pastor Narciso muitas vezes, queremos ser Deus na vida da pessoa, tirar ela daquele sofrimento, tirá-la daquele ambiente de luta. Mas é aquele ambiente, é aquela provação que está forjando o caráter de Cristo na vida da pessoa. E nós vamos aprendendo com o tempo e o andar com Deus, o quanto nós precisamos praticar isso na nossa casa, na vida dos nossos filhos e no ministério muito mais. Deixar que os filhos tomem decisões e tenham atitudes aonde o Espírito Santo está movendo, e não apenas a nossa voz direcionando, porque a nossa voz é temporária, amém, igreja? Tem pessoas que criam uma dependência espiritual de um líder. Chega a ser doentio. E nunca amadurece. Mas a nossa dependência tem que ser do Espírito Santo. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo, aquela experiência, quando você, no meio do fogo, da fornalha de fogo ardente, quando Sadraque, Mesaque, olha, vamos olhar um pouco para a Bíblia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego está diante daquela fornalha. E o rei lança aquele decreto: quem não se prostrar e adorar a estátua vai ser jogado na fornalha de fogo. Eles tinham que tomar uma decisão. E eles escolheram morrer do que se prostrar e se dobrar. E por causa daquela escolha, nós temos a história linda do quarto homem, né? Um louvor que eu amo, o ministério de louvor não tocou mais. O quarto homem na fornalha. Quando você escolhe permanecer inabalável na tua posição, você conta com o quarto homem na tua fornalha. Ele vai entrar com você naquela fornalha. Ele vai te livrar da morte. Ele vai mudar a tua história. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego saem daquela fornalha, então vem o tempo da honra. Porque aquele rei Nabucodonosor, poderoso dos poderosos, declara: não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga glória a Deus. É que às vezes nós queremos a honra, o reconhecimento, a vitória, mas nós não queremos entrar na fornalha. E a fornalha, igreja, a provação que Deus traz para a nossa vida, Ele sabe como trabalhar o vaso. É aquela área que nós precisamos ser aperfeiçoados para que a vontade dEle venha. Talvez a tua luta, o teu ambiente de luta, a tua fornalha, eu posso olhar para ela e falar: meu Deus, mas que coisa tão pequena. Não entendo porque esse irmão está sofrendo tanto com essa situação. Mas às vezes tem situações na minha vida que o mesmo irmão pode olhar para mim e falar assim: nossa, não entendo porque a pastora está desse jeito. Porque para cada um de nós aqui é diferente a luta. A reação é diferente.
Então nós precisamos aprender a respeitar as lutas de cada um e entender que Deus está trabalhando na vida, nas nossas vidas de maneira diferente. Se você tem dificuldade em perdoar, Deus vai colocar situações e pessoas que vão fazer coisas que te magoem, porque Ele precisa que você tenha um coração perdoador igual ao dele, amém? E você acha que o diabo não é o diabo, é Deus. Se você tem dificuldade em ser resistente, vem uma luta, você aborta, vem uma luta, você desiste, vem uma situação, você para. Então Deus vai permitir situações difíceis para você aprender a resistir, permanecer no teu lugar, para que Ele te faça forte para coisas maiores. Deus sabe como trabalhar as nossas vidas, irmãos, para que a vontade dele se cumpra em nós. E nós precisamos discernir isso. Vamos olhar um pouco para a história de Abraão. Eu gosto de olhar para a história de Abraão. Lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2, Deus chama Abraão. E diz para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Quantos aqui creem? Quem sabe se eu e você fôssemos o arquiteto desse projeto de Deus com Abraão. Se fosse eu, irmãos, eu ia escrever diferente a história. Eu ia chamar Abraão, fazer tudo aquilo que havia projetado na vida de Abraão, lá na terra dele, para todo mundo ver o Deus Todo-Poderoso. Porque afinal de contas, todo mundo conhecia a história de Abraão. Ele era bem sucedido, ele era conhecido. Uau! Olha o que Deus fez na vida de Abraão. Não é verdade, irmãos? Mas não era a vontade de Deus para Abraão. Embora pudesse parecer um projeto maravilhoso, não era a vontade de Deus para Abraão. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai desse lugar, meu filho. Sai dessa posição, sai desse pensamento, sai desse sentimento e vem andar na minha presença. E aí Abraão, nós conhecemos a história, e é tão interessante que Deus fala assim para Abraão, Gênesis 12, está lá o texto, fala assim: Abraão, olhe para o céu. Se você puder contar as estrelas, assim será a tua geração. As estrelas representam a geração espiritual de Abraão em Cristo Jesus. Diga: sou eu. É a geração espiritual em Cristo Jesus. Você pode contar, Abraão, as estrelas dos céus? Abraão olhou aquilo e falou: lógico que eu não posso. Agora, olha para a areia da terra. Você pode contar os grãos de areia? Não posso. Assim será a sua descendência, a descendência natural de Abraão. Deus revela o plano dele para Abraão. Porém, Abraão teria que escrever essa história, andar com Deus, obedecer à direção de Deus. E nós sabemos, né, a maioria conhece aqui a história, que ele foi obediente em partes, que ele foi obedecer na medida que ele foi andando com Deus, que ele tomou algumas decisões equivocadas no meio do caminho. Irmãos, não tem problema se as nossas decisões são equivocadas ao longo da nossa história, desde que a gente tenha a humildade de voltar para o centro da vontade de Deus. Não tem problema. Errar faz parte de nós. O tomar direções equivocadas movida pela nossa alma faz parte da nossa história. Mas ter a humildade e a revelação para compreender a vontade de Deus, pegar o caminho de volta e viver a vontade de Deus, isto é um mistério, isso é só para quem é espiritual mesmo. Amém? E Abraão, ele começa a andar com Deus, ele começa a cumprir a vontade de Deus, mas ele só pôde descobrir e ver a vontade de Deus acontecendo na vida dele 25 anos depois. Diga: misericórdia. Não vou pedir para levantar a mão, mas tem muita gente aqui há mais de 25 anos com Jesus, esperando a vontade de Deus acontecer em algumas áreas, amém? Diga: misericórdia. Mas, queridos, acontece, pode ser assim a nossa história. Pode ser diferente a nossa história, como de Paulo. Que Deus chama Paulo e fala: Paulo, meu filho, o que você anda fazendo por aí em meu nome? O
Que atitudes são essas ministeriais que você tem tomado achando que está me agradando? Perseguindo a igreja, prendendo os irmãos. Que revelação é essa? Como você pode agir assim e achar que está correto? E aí Paulo diz, mas Senhor, como assim? Eu não entendo. E aí Jesus tem que falar com ele, revelar a ele. E diante daquela revelação, ele precisa tomar uma atitude. Para Abraão, demorou 25 anos para ele ver cumprida a promessa, nasceu Isaac. Paulo demorou 3 dias. Diga glória a Deus. Quem quer ser como Paulo aqui? 3 dias ele ficou lá cego, só vendo as grandes maravilhas de Deus. 3 dias o Senhor Jesus revelou para ele o seu projeto maravilhoso. E Paulo se levanta dali, quando Ananias está lá no capítulo 9 de Atos, se levanta dali, é batizado e começa o ministério dele. Ele acertou? Ele errou. Ele arrumou tanta confusão em tentar fazer as coisas de Deus do jeito dele, não do jeito de Deus, que os apóstolos dão para ele uma passagem só de ida lá para Tarso. Vai embora, meu filho. E ele fica, irmãos, se eu não me engano, mais de 2 anos lá. Escondido, frustrado, decepcionado, magoadíssimo com os apóstolos. Até que Deus levanta Barnabé e fala, vai lá buscar o meu filho, porque eu tenho um plano maravilhoso, poderoso para ele. E quando Barnabé chega lá, Paulo tem que tomar uma decisão. E a humildade de compreender que não era daquele jeito. Que tinha um jeito do Espírito Santo para fazer todas as coisas. E ele volta com Barnabé, ele fica um bom tempo ali na igreja de Antioquia, e depois ele sai cumprir o ministério dele. Há um tempo de Deus para as nossas vidas, irmãos. Há um trabalhar do Espírito Santo em nós, para que a vontade de Deus se cumpra, amém? E ter a sensibilidade espiritual para ouvir a Deus é extraordinário. E ter uma fé, como a fé de Abraão. Paulo, quando ele vai falar de Abraão, lá em Romanos 4,17, eu quero ler esse com você. Olha agora para Paulo, olha o nível de conversa de Paulo, irmãos. Nem parece o mesmo homem. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Romanos 4,17, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos o Espírito Santo e Ele nos conhece, então as coisas espirituais são reveladas, a nossa linguagem muda, a nossa atitude muda. E olha o que ele diz a respeito de Abraão. Ele diz assim, como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. Diga crer. A promessa é de Deus, mas o crer é nosso. Lembre sempre dessa frase. Não é porque está difícil que não é de Deus. Foi difícil para Abraão, mas era de Deus. Foi difícil para Paulo, mas era de Deus. Mas precisa crer. Precisa andar sobre as águas. Precisa ter uma fé espiritual. Precisa estar disposto a morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus se cumpra. E diz assim, assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras. Os seus descendentes serão muitos. Diga crer. Versículo 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. Diga poder. Diga minha fé. Fala com fé, irmãos. Diga minha fé. Me enche de poder para realizar o propósito de Deus.
nós precisamos ter fé para ter poder. E o poder é que nos faz andar sobre as águas, amém? A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus, e as palavras foi aceito, não falam e as palavras que foram aceitas, não fala somente dele, fala também de nós, diga glória a Deus. Que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. E agora, que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos a paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Abraão creu e permaneceu, irmãos, 25 anos andando com Deus e crendo na promessa de Deus. Por isso ele recebeu e é o nosso Pai na fé. As promessas de Deus, ela é a vontade de Deus para nós. E essas promessas de Deus, elas são trazidas do céu para a nossa vida através da fé. Quando nós olhamos para Paulo agora, essa outra figura do Novo Testamento, quando Paulo entrega a sua vida a Jesus e começa o seu ministério, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, meu Deus, que revelações extraordinárias. Quem deu a ele? Ele não andou com Jesus fisicamente falando. Mas se nós fôssemos fazer um paralelo, não desmerecendo pelo amor de Deus, senão é heresia, mas se nós fôssemos fazer uma comparação de linguagem a respeito dos outros apóstolos que escreveram os evangelhos, que escreveram cartas, e a linguagem de Paulo, nós vamos encontrar uma linguagem sobrenatural. Quem fala dos dons? Paulo. Quem fala dos frutos do Espírito? Paulo. Quem fala de uma vida cristã, de uma conduta de vida agora guiado pelo Espírito? Paulo. E você vê Paulo trazendo um padrão de vida sobrenatural para nós. Quem deu a ele essa revelação, irmãos? O Espírito Santo. Quem vai dar para mim e para você a revelação dos propósitos de Deus? O Espírito Santo. E aí Paulo escreve para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, perdão. Capítulo 2, versículo 9. Ele explica com tanta clareza isso a respeito da vontade de Deus. E ele diz assim: porém, como diz as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Bom, então Deus preparou coisas maravilhosas. Mas o Senhor Jesus disse que no meio dessa caminhada, dessa jornada, haveria tribulações, provações, não é isso? Mas que nós tínhamos que perseverar, porque Ele venceu o mundo e nós somos muito mais do que vencedores, amém? Não é porque Deus projetou uma história de vitória que significa que nós não vamos ter lutas. Ai, pastora, por que Deus não promoveu tudo assim maravilhosamente bem? Sabe por quê? Porque um dos nomes de Deus, da natureza de Deus, sabe qual é? Senhor dos exércitos, Senhor das batalhas, Senhor das guerras. E por que Ele ia criar filhos preguiçosos, acomodados, envergonhados, tímidos, medrosos? Irmãos, fala para mim, se Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, Ele nos formou, nos gerou conforme a sua natureza. Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus de batalha, Ele é um Deus valente. E Ele nos fez assim, na nossa natureza espiritual, amém? Por isso que diz que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Porque nós temos que ser valente.
Porque Paulo diz lá em Efésios 6,10, há uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, hoje eu não sei se é melhor ou pior, eu acho que é difícil tanto quanto. Nos dias do Antigo Testamento, e nós estamos aí, fala para mim. Esses dias eu falei, Marcelo, não dá para acreditar que a Ucrânia ainda está em guerra. Com quem mesmo? Com a Rússia, sumiu o nome. Nós até esquecemos. No começo nós nos comovemos, não é? Oramos a respeito disso. Como pode viver em guerra assim, irmãos? Agora está lá Israel, em guerra. E é só o começo, né? Vai piorar essa história. Mas no Antigo Testamento, era assim que se vencia. Deus deu Canaã para Israel, mas eles tiveram que expulsar os inimigos. Era assim que se fazia. Agora hoje Paulo traz uma outra realidade na graça. Ele diz assim que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. A nossa luta hoje é invisível. A nossa luta hoje é aqui, ó, na mente. Sofismas, pensamentos. A nossa luta hoje é na alma. A nossa luta hoje é no espírito. Talvez é mais fácil você ser corajoso e lutar contra alguém que você está vendo. Agora, lutar contra uma força do mal, uma influência, um pensamento equivocado, um sentimento maligno. Meu Deus, como é difícil lutar contra isso. Como é difícil se posicionar espiritualmente. Porque às vezes você pode olhar e parece que não está acontecendo nada. Mas no mundo espiritual você está no meio de uma guerra. E nós precisamos usar as armas espirituais. E aí Paulo diz, mas, versículo 10, que eu acho maravilhoso, mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. E o Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Olha que lindo isso. Os planos mais profundos que Deus tem para mim e para você, o Espírito Santo sabe. E Ele está aqui para nos ajudar a realizá-los. Olha que lindo isso. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. E nós podemos colocar aqui a revelação e a palavra de Jesus que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais. Escute isso. Aos que são... Não está projetando aí? 1 Coríntios 2, 13. Assim, nós explicamos as verdades espirituais aos que são... Aos que são, igreja. Que triste quando você tenta conduzir uma conversa espiritual com alguém carnal. É muito triste. Porque a pessoa não compreende o que você está falando. Aliás, ela se sente ofendida com as direções que você está falando. Porque ela não compreende as coisas de Deus, a palavra de Deus, a revelação. Ela leva tudo para a alma. Ah, é para mim. Está falando de mim. É por causa do que eu fiz. É por causa do que eu falei. Ah, é porque... Ela leva tudo para o natural. Mas quando é espiritual, ela discerne, meu Deus! O diabo armou um laço e eu caí. Ele preparou uma armadilha e eu caí. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a se levantar desse lugar. Ah, Pai, tem misericórdia. Porque ele discerne que a luta dele é espiritual. Irmãos, e quantas vezes nós não vigiamos e caímos? E qual é o problema?
Se a gente tem um pai que todas as vezes vai lá e nos toma pela mão e nos levanta, não tem problema. Ele vai nos levantar. Mas nós precisamos ser espirituais, ter uma linguagem espiritual. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para a pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? E aí Paulo diz, mas nós temos, a outra versão diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Nessa versão diz assim, mas nós pensamos como Cristo pensa. Diga, eu tenho a mente de Cristo. E por que às vezes eu insisto em ter a minha mente? O que eu faço para ter a mente de Cristo e viver essa palavra, onde eu compreendo as coisas espirituais? Eu preciso orar e falar com o Espírito Santo. É tão difícil, irmãos, um exercício. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que vem como um confronto, vem realmente assim como uma faca no nosso coração, uma decepção, não sei, uma frustração. Vem algo assim muito pesado e aquela reação de impacto nosso é realmente de dor, de choro, de revolta, de palavras carnais, não é verdade? De murmuração, de acusação, de tristeza, de desistência. Eu vou largar tudo, eu vou parar tudo, eu vou desistir de tudo. É normal isso, não tem problema. A questão é que a gente tem que aquietar a nossa alma. Ir para a palavra de Deus, porque nós somos espirituais, amém? Não somos carnais. Não podemos permanecer na carne. Não podemos manter aquele comportamento. Não podemos manter aquela linguagem. Não podemos tomar decisões movidas por aquele sentimento. Porque é tão difícil depois. Nós precisamos aquietar a nossa alma. E ir na palavra e falar, Senhor, eu não compreendo. Eu não consigo entender por que está acontecendo tudo isso. Fala comigo. Me mostra, Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer, quando nós não sabemos o que fazer, não faça nada. Diga, não faça nada. Não faça nada. Se aquiete, porque você é espiritual, tem um porquê dessa fornalha. O Senhor está trabalhando em você, Ele quer te ensinar algo, Ele quer te forjar, Ele quer te amadurecer, Ele quer te preparar para coisas maiores. A vontade soberana dEle está sobre a tua vida, e você não pode correr o risco de perder, de viver a vontade de Deus. Porque a sua alma deu um grito muito forte. Aquieta minha alma. Espera no Senhor, não é isso que Davi dizia? Quantas vezes Paulo, esse homem extraordinário de Deus, ele falava, eu esmurro a minha carne. Eu sujeito a minha vontade à vontade de Deus. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Por quê, irmãos? Porque um homem com a personalidade de Paulo, a primeira reação dele era realmente talvez uma reação, um pensamento, um sentimento carnal. Pensa quantas vezes nós vimos Paulo entregando irmãos na mão do diabo. Está aqui, está escrito. Entreguei, não lembro o nome do colega lá, né? Entreguei ele na mão do diabo. Gente, misericórdia. Falou para Barnabé, não manda o Marcos vir, não. Não gosto do comportamento do irmão Marcos, não gosto do jeito que ele realiza o ministério, não gosto do jeito que ele faz as coisas, não bate comigo, não quero ele na minha viagem missionária. Não gosto. Paulo. Mas Paulo era um homem de Deus espiritual. Ele tinha o Espírito de Deus que revela todas as coisas. No final ele diz assim, olha, manda buscar Marcos, ele é muito útil para a obra. Ele reconhece o valor das pessoas, do jeito que as pessoas são, não do jeito que nós queremos que elas sejam.
A maior frustração hoje dentro dos lares, dos casamentos, é porque nós somos insistentes em transformar o nosso cônjuge naquilo que nós queremos. E não conseguimos amá-los, respeitá-los e ajudá-los a ser aquilo que Deus quer que eles sejam. E quando nós compreendemos isso, o nosso fardo fica leve. Porque nós compreendemos que Jesus está trabalhando, Ele é o oleiro, a nossa luta é espiritual. E logo o Espírito Santo vai ministrar naquela situação e a vitória virá. E nós precisamos ser fortes e valentes e não desistir da nossa casa. Não desistir do nosso chamado. Por quê? Porque a vontade de Deus se cumpre. Eu costumo dizer, e essa é a experiência, a vontade de Deus vai se cumprindo à medida que nós vamos andando com Jesus. Ela não vai acontecer toda de repente. Ela vai acontecendo. E conforme você vai andando na presença de Deus e vivendo na presença de Deus, você vai compreendendo a vontade de Deus para a tua vida. Por isso que Abraão teve que sair da onde ele estava para andar com Deus, para compreender a vontade de Deus. E nós, queridos, temos saído da nossa posição, das nossas convicções, porque às vezes não é a vontade de Deus para nós. Às vezes a vontade de Deus é a fornalha mesmo, nós precisamos passar por lá. Porque o ouro só é refinado no fogo. E nós precisamos aprender a depender de Deus. Jesus dependia de Deus. Jesus, ele fala para os seus discípulos que quando os discípulos praticarem os mandamentos e obedecerem os mandamentos dele, então eles seriam reconhecidos como discípulos do Senhor. E nós podemos olhar hoje para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, para a vida de Tiago, para a vida de João, para a vida de tantos homens e mulheres de Atos dos Apóstolos, que erraram tanto, que falharam muitas vezes, mas que decidiram continuar andando com Deus e tentando aprender a praticar esse capítulo 2 de Coríntios, né? Embora ele nem tivesse escrito ainda, mas nós sabemos disso lendo o Evangelho, lendo o Novo Testamento, que Pedro, Tiago, João, Paulo, Timóteo, eles foram aprendendo dia após dia com o Espírito Santo como ser aquilo que Deus havia projetado para eles, como viver a vontade de Deus. E eu e você, igreja, precisamos aprender a depender do Espírito Santo. E aquilo que ainda está oculto a nós, que nós não temos as respostas, nós precisamos andar pela fé e crer que nós somos espirituais e que Deus vai falar conosco. A vontade de Deus vai ser revelada para nós, porque nós somos espirituais. Nós andamos na dependência do Espírito Santo e Ele não vai permitir que nós tomemos decisões erradas, que nos conduz a um caminho de morte. Deus conduziu Abraão até o fim. E Deus vai nos conduzir até o fim. Amém? Deus conduziu Paulo até o fim. E Ele vai nos conduzir até o fim. Que o Senhor nos dê a graça de terminar a nossa história como Abraão, não como Paulo, né, irmãos? Porque Paulo, em nome de Jesus, precisou terminar a sua história decapitado por amor a Cristo. Mas Abraão morreu farto de dias, feliz, cercado pela sua família, pela sua descendência, próspero e abençoado. Ele é a revelação de um homem de fé que andou com Deus, obedeceu a Deus e viveu nessa terra a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Fique de pé, vamos orar. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: aonde nós estamos? Eu creio que nenhum de nós aqui temos uma clareza de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a Bíblia diz que
Nós não conseguimos nem ver, nem imaginar o que Deus tem. Mas eu posso viver hoje, segundo a palavra de Deus. Eu posso viver hoje o melhor de Deus. Eu posso viver hoje na presença de Deus. Eu posso tomar decisões e ter atitudes hoje que agradam o coração do Senhor. E eu posso descansar que o meu amanhã estará nas mãos dEle. Eu não posso mudar o futuro. Não posso nem imaginar o que Deus tem para mim no futuro. Mas eu posso hoje ser semelhante a Jesus. Obediente até a morte de cruz. Andar com Deus. Viver a palavra de Deus. Servir ao Senhor com toda alegria. Hoje eu posso fazer isso. Você pode. Você pode responder ao coração de Deus na tua vida. Sabe, irmãos, nós sabemos o que Deus quer de nós. E não é porque um profeta disse, eis que te digo. Não. É porque tem uma voz interior que habita em nós, chamado Espírito Santo. E Ele fala com você, Ele fala comigo. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos. A questão é que às vezes nós estamos tão embaraçados com as coisas dessa terra. Tão ocupados, tão distraídos, que nós não conseguimos obedecê-lo. Mas eu quero te dizer algo libertador nessa noite. Todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que decidiram obedecer a Deus e andar com Deus, eles tiveram uma vida aqui na terra extraordinária. E uma eternidade com Ele. Estão lá no seio de Abraão, nos esperando para aquele glorioso dia. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Podemos dar tantas desculpas, como Jesus disse, né? Preparou aquela festa de casamento maravilhoso, mandou buscar os convidados. Um falou, olha, eu casei, estou cuidando aqui da minha casa, sabe? Outro, olha, eu comprei um negócio, estou trabalhando tanto. Dia, noite, fazendo hora extra, sábado, domingo, não tem dia, estou trabalhando tanto. Mas você sabe que você é chamado por Deus para viver na presença dEle. Você sabe que precisa amar. Você sabe que precisa perdoar. Você sabe que precisa ter compaixão e misericórdia. Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos dessas coisas. Não porque é pregado aqui no altar, mas porque o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele vem da parte de Deus, ele tem o caráter de Deus. E ele nos constrange. E nessa noite ele quer falar conosco. E resumir todas essas pregações que foram feitas em um só versículo. Para que possa compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai fazer com que você viva feliz os teus dias aqui na terra. Que você tenha uma história de muitas lutas, mas muitas vitórias. Que você tenha uma história de muitos milagres para contar. Que você tenha experiências únicas, que ninguém teve, mas você teve com Deus. Porque você tem o Espírito de Deus, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. Então que ainda esse final de ano, nós possamos parar, entender o tempo de Deus na nossa vida. Quantas vezes Jesus e a sua grande comitiva passava por Betânia e comia na casa de Lázaro, Marta e Maria, muitas vezes. Muitas vezes Maria cuidou das coisas com Marta, mas naquela dia, naquela noite não era tempo de trabalho, era tempo de ouvir Jesus. Então nós precisamos discernir o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos ter essa revelação, igreja. Senão nós vamos correr o risco de edificar o que Deus não nos chamou para edificar.
de viver coisas que Deus não nos chamou para viver. E a vontade de Deus, ela é sempre perfeita para nós, porque Ele sabe do que nós somos capazes e até onde nós podemos ir. E Ele nunca vai nos pedir algo que não possa ser realizado. Então eu quero que nós encerremos essa noite orando juntos e pedindo que o Espírito Santo realize em nós a vontade de Deus, amém? Dê a mão aí para o irmão que está do seu lado. Nós vamos orar. E você não vai orar por você. Você vai orar pelo seu irmão que está aí do seu lado agora. Para que ele tenha um coração quebrantado e um ouvido espiritual aberto para ouvir a Deus e conhecer a vontade de Deus sobre a vida dele, amém? Vamos orar uns pelos outros, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos orar pela vida do nosso irmão, da nossa irmã. Diante dessa palavra, Senhor, do tema do mês, daquilo que temos aprendido nas células, de conhecer um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão poderoso, de um Deus que tem planos extraordinários para nós. Pai, nós queremos clamar agora, para que sejam abertos nossos olhos espirituais, para que sejam abertos nossos ouvidos espirituais, e possamos compreender qual é a vontade de Deus, qual é o plano perfeito de Deus, para cada um de nós aqui, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser guiados e direcionados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Livra-nos do mal, livra-nos de fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer, livra-nos da correria, do cansaço, renova as nossas forças, Senhor. Oh Deus, nos conduz ao centro da Tua vontade, nos ensina, Espírito Santo, nos instrui, Espírito Santo, porque nós temos a mente de Cristo, nós podemos aprender, nós podemos conhecer mais do Senhor, nós podemos nos aprofundar nas profundezas de Deus, nesse lugar de profunda intimidade, de profunda revelação, de profunda direção. Pai, nós queremos e nós desejamos que cada um dos nossos irmãos possa viver essa verdade espiritual, possa viver no centro da vontade de Deus, possa provar os grandes milagres e ser um testemunho que glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E é a vontade de Deus que você ore sem cessar. Então toda quinta-feira nós estamos aqui orando e clamando por milagres diante de Deus. E você precisa, né, de milagres como eu. Então vamos vir orar de quinta-feira buscando milagres de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Nós temos aí o nosso retiro, os nossos retiros. Já chegou o final do ano, irmãos. Então nós estamos aí com o retiro do Kids, né? Ministério Infantil e Kids. Estamos aí com o retiro de juniores. Estamos aí com o retiro de jovens. Estamos aí com, né, acampamento de jovens. Estamos aí com o retiro de mulheres. Cadê as mulheres? Então, é um tempo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Prepare o seu coração, invista no reino de Deus e deixe, né, lance tijolinhos para edificar os teus filhos no reino de Deus. E certamente nós vamos viver a recompensa do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Abençoados. Uma semana de vitória, que você possa ir para a tua célula essa semana e ter um tempo tão gostoso com a família da fé. Desfrutar do amor de Deus que é manifestado ali na célula. Amém, queridos? Nós somos uma igreja em célula.